atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Adore, aleluias. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluias. Eu creio. Aleluia. A igreja pode se sentar por um instante. Aleluias. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus por ter me plantado aqui nessa igreja. Como diz o Salmo 1, entre outros textos bíblicos, que nós somos como árvores plantadas juntos a ribeiros de água. Eu creio que por volta do final do ano de 2009, eu comecei a frequentar aqui, essa igreja, e sempre, às vezes Deus me traz a memória, naquela época os homens sentavam aqui dessa fileira aqui, e as mulheres nas outras duas, né, do meio e a da minha esquerda, sinal que as mulheres sempre foram um maior número, amém, glória a Deus pela vida das irmãs. E eu lembro que eu ficava sentado ali, mais ou menos estava onde o avô do pastor David, e sempre que eu via alguém ministrando a palavra aqui, eu sentia um desejo no meu coração de estar aqui também, compartilhando a palavra, e eu ficava ali no meu cantinho imaginando, um dia vai ser eu ali, um dia vai ser eu. E se confirma a palavra que está escrita em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. E essa noite é uma noite muito especial para mim, porque é mais uma realização de um sonho, estar aqui num culto da família oficial, para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Se Deus permitir, no próximo dia 23 de junho, mês que vem, estarei juntamente com a minha esposa completando 11 anos de casamento. E vocês sabem que o casamento é uma escola. Martim Lutero diz que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Então todos que são casados aqui sabem que o casamento é uma escola. Não tem receita de bolo, é dia a dia, você vai lutando, você vai se humilhando, você vai tentando honrar um ao outro, e com a graça de Deus nós vamos crescendo e nos fortalecendo no Senhor. E há uns 4 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu uma palavra com base no livro de Juízes, capítulo 19 ao 21,
onde conta a história de um levita que tinha uma concubina que ele amava muito, e essa concubina dele adulterou, e devido a esse adultério, a vergonha que ela ficou, a humilhação, ela fugiu para a terra de seus pais. Porém, aquele levita, como amava muito aquela mulher, vocês já devem ter lido a palavra, está lá em Juízes 19, 21, ele foi atrás daquela mulher, buscar reconciliação, juntamente com um dos seus moços, e quando ele vinha voltando para sua terra, eles foram pernoitar na cidade de Gibeá. E a cidade de Gibeá, a Bíblia vai dizer que os homens ali eram filhos de Belial, eram homens maus, homens que não temiam o Senhor, e parecido com o que aconteceu com os anjos que foram na casa de Ló em Sodoma e Gomorra, aqueles homens, aqueles moradores da cidade chegaram ali na casa daquele senhor que deu abrigo, aquele levita, o seu moço e a sua concubina, e começaram a ameaçar: traz esse povo aí para fora que nós queremos nos relacionar intimamente com eles. E aquele homem ali, não faz isso não, não faz isso não. Eles chegaram no consenso e liberaram apenas aquela concubina, que era como se fosse uma das suas esposas. E aquele povo ali era um pessoal tão mau, tão ímpio, que abusaram, violentaram aquela concubina daquele levita durante toda a noite, até que ela viesse a óbito. E aquele levita, muito triste, leva ali o corpo da sua concubina para sua terra, e em sinal de protesto ele esquarteja aquela mulher e manda o corpo da sua mulher para todas as outras tribos de Israel. E as tribos se revoltam, irmão Silvano, e juntam um grande exército de Israel para ir até a terra de Gibeá, para destruir aqueles moradores. Porém, na terra de Gibeá também habitavam com eles os benjamitas, uma das tribos de Israel. E por incrível que pareça, irmão Rubens, os benjamitas, eles falaram assim: não, nós não vamos aceitar vocês destruir o povo de Gibeá, não. E tomou partido para o povo de Gibeá, aqueles que fizeram aquela atrocidade. E ali começou uma grande guerra, aonde, decorridos os dias de guerra, mais de 65 mil homens morreram. E Deus me deu essa palavra, uma palavra assim muito confrontadora, e a moral da história dessa palavra é o seguinte: por causa de um adultério, aquela mulher teve que fugir. Por causa de um adultério, aquela mulher foi violentamente, as crianças estão na salinha quase todas, violentadas, para usar um termo mais simples, e perdeu sua vida. Veja que o pecado que ela cometeu foi o pecado que levou ela à morte. E por causa disso ela teve seu corpo, ainda que morto, esquartejado. E depois que ela já tinha morrido, mais de 65 mil famílias choraram. Mais de 65 mil esposas ficaram viúvas. Uma multidão de crianças ficaram órfãs. Por quê? Porque às vezes o pecado que eu e você cometemos vai gerar frutos negativos para as futuras gerações. E Deus me deu essa palavra, uma palavra de confronto, uma palavra de abrir os nossos olhos para mostrar o quanto o pecado é perigoso, o quanto o pecado é destrutivo. E eu pensei, quando eu ganhar uma oportunidade para pregar num culto sobre família, eu quero pregar sobre isso, porque esse é um assunto que ronda muitas famílias. Eu acredito que quase todos nós já fomos ou somos tentados nessa área, mas é importante nós sabermos que as consequências do pecado, elas são algo terrível, terrível, terrível. Alguns de vocês puderam observar no começo do culto, um homem chegou e todo machucado, ensanguentado, querendo entrar para dentro da igreja, totalmente fora de si. E eu fico pensando,
Se nós que somos humanos, o nosso coração dói de ver uma pessoa daquele jeito, escrava do pecado, sofrendo nas mãos do diabo, quanto mais Deus. Porém, Deus, Ele não é invasor. Ele vai à porta do nosso coração e bate. E se alguém ouvir sua voz, abrir a porta, Ele ceia conosco e nós com eles. Porém, eu orando, buscando a Deus, se era sobre isso que eu ia falar, troquei de mensagens várias vezes, e já aqui dentro aqui da igreja aqui, eu resolvi pregar uma mensagem que tem me acompanhado há alguns dias. Eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias, Gênesis capítulo 5, versículo 24, apenas um versículo, eu vou ser bem breve nessa noite. Gênesis 5, 24. Eu não costumo repetir pregações, mas essa palavra tem me acompanhado alguns dias. Quem participa do nosso estudo bíblico lá já ouviu ela, já preguei ela na Vila Estrela e em outros lugares, porque essa palavra é uma palavra que também feriu meu coração. Gênesis 5, 24. Glórias a Deus. Na versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Pouco se sabe sobre a vida de Enoque. Alguns poucos detalhes sobre a sua vida é que ele é apresentado na Bíblia, na sua genealogia, como o 7º após Adão, normalmente o número de destaque. A Bíblia vai dizer que apenas Enoque e Elias foram arrebatados sem provar a morte. Alguns teólogos dizem que eles estão sendo guardados para uma missão futura e que eles serão as duas testemunhas descritas no livro de Apocalipse. Isso seria assunto para outra hora. Sabe-se também que apenas Enoque e Noé são descritos na Bíblia com as seguintes palavras: eles andaram com Deus. E é interessante que tanto Enoque como Noé, eles também viviam em meio a uma geração corrupta, uma geração perversa, uma geração contaminada pelo pecado, mas mesmo assim eles manteram a sua integridade e andaram com Deus. E o que eu achei muito interessante é porque hoje existem muitos coaches, muitas pessoas influenciadores vendendo cursos, dando palestras, muitos psicólogos, e eu achei isso tão interessante, o tanto que a Bíblia é perfeita e tem resposta para tudo, porque eu pude observar que as mentes mais brilhantes da atualidade, pastor David, descobriram que as duas coisas mais valiosas que existem no mundo estão disponíveis para todas as pessoas. Aí você vai falar assim: como assim? As coisas mais valiosas deste mundo estão disponíveis para todas as pessoas? Eu vou te falar e eu acredito que você vai concordar comigo. A primeira coisa que é tida como valiosíssima e está disponível para todos nós é o tempo. Seja o mais rico aqui dessa noite, seja o mais pobre, todos nós temos 24 horas por dia. Se você pegar aí o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo na atualidade, e se Deus o livre, ele estiver viajando no seu jatinho, e o jatinho dele cair, ele morrer, não adianta ele falar assim: eu pago 10 bilhões de dólares por mais um minuto de vida. Irmão Wilson, não adianta. Os 10 bilhões, os 20 bilhões que ele tem lá, não sei quanto que ele tem de dinheiro, não compra nenhum minuto de vida. Agora, se 20 bilhões de dólares não compra um minuto de vida, quanto vale o nosso tempo? Quanto vale o nosso tempo? Um dia, no dia 9 de novembro de 1999, era aniversário do meu pai, e nós passamos o dia todo juntos, ali próximo à curva do Bougainville, tem um corguinho de água, na época tinha mais água, tinha uns pocinhos lá,
Nós fomos lá, tomamos banho naquele poço, almoçamos lá na beira do córrego, lá, divertimos o dia inteiro num domingo. Foi um dia maravilhoso que eu passei com meu pai. Era aniversário dele, dia 9 de novembro de 1999. No dia 10 de novembro, um dia depois, no primeiro dia de serviço dele, ele aqui capinando, aqui na saída de Catalão, um homem que estava dirigindo um caminhão, atropelou ele e mais 2. Eu não sabia que aquele dia era o último dia que eu estaria abraçando ele, brincando com ele, me divertindo. Eu não sabia que aqueles seriam as últimas horas que eu passaria junto com ele. Por isso o tempo é tão valioso. A morte não respeita idade. Morre criança, morre adolescente, morre adulto e morre idoso. A morte não respeita sucesso. Morre artistas da Hollywood, morrem cantores, morrem pessoas famosas. A morte não respeita a cor da pele. A morte não respeita a nacionalidade. Morre africano, morre asiático, morre norte-americano, morre pessoas todos os dias. Então ninguém sabe quando vai ser o nosso último minuto aqui nessa terra. Por isso o tempo é algo muito valioso. E as mentes mais brilhantes da atualidade, eles descobriram que o tempo é algo muito valioso e nós não podemos perder tempo. E eu acho interessante que milhares de anos atrás, Enoque já tinha descoberto isso. E a segunda coisa mais valiosa que existe hoje se chamam relacionamentos. E como eu disse, o relacionamento está disponível para todos aqui. Todos nós podemos desenvolver relacionamentos. E é tão interessante que o relacionamento ele pode nos trazer tanto bênção quanto maldição. No barco que Jonas entrou, teve percas, teve tempestade. No barco que Paulo entrou, teve salvação, teve livramento. Então nós temos que estar muito atento com os nossos relacionamentos. Muito atento com os nossos relacionamentos. Porque o relacionamento ele pode ser bênção e pode ser maldição. Por amor a Abraão, a aliança que Deus tinha com Abraão, Ló foi abençoado. E por causa do pecado de Acã, a sua família toda foi apedrejada e morta. Os relacionamentos são muito importantes. Por amor de Davi, Deus deixou muitas vezes de exercer juízo sobre a sua descendência. Por quê? Porque os relacionamentos são muito importantes. Os relacionamentos, irmãos, abrem portas de emprego. Estatísticas mostram que na hora de alguém conseguir um emprego, o QI, o que indica, vale muito mais às vezes do que um próprio currículo, porque os relacionamentos abrem portas. Os relacionamentos abrem portas não só na área de emprego, mas em muitas áreas. Eu não tenho um relacionamento íntimo com o prefeito, mas quem tem um relacionamento íntimo com o prefeito, ele tem livre acesso em muitas coisas ali na prefeitura, que às vezes outros não têm. Mas eu tenho relacionamentos com quem tem relacionamentos com o prefeito. E por causa do relacionamento que eu tenho com quem tem relacionamento com ele, muitas vezes a gente consegue agilizar algumas coisas que nós precisamos. Então, meus irmãos, o relacionamento, ele é algo muito valioso. E está à disposição de cada um de nós. E como eu disse, nessa noite, a minha palavra seria bem breve.
E eu já quero partir aqui para o final dessa palavra. Enoque, sem cursos coach, sem livros que falam sobre o assunto, sem internet, sem programa de televisão, ele descobriu tudo isso. E ele investiu o seu tempo em relacionamento com Deus. Ele investiu o seu tempo em relacionamento com Deus. E você sabe de uma coisa, irmãos? A música que foi cantada aqui, se atentamente ouvirmos a Deus, se nós tivermos um relacionamento com Deus, é as bênçãos que vão correr atrás de nós. Se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, se Ele for o primeiro em nossa vida, foi lido aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Foi lido aqui pelo Danilo, e eu vejo como o Espírito Santo trabalha, aquela passagem de Marta e Maria. O que Jesus falou para Marta? Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Se nós fôssemos um pouco mais inteligentes, nós deixaríamos de correr atrás de tantas coisas e investiríamos o nosso tempo em relacionamento com Deus, porque são muitas promessas para aqueles que são amigos de Deus. Muitas são as promessas para aqueles que são amigos de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos aqui, que estão aqui sentados aqui, eu tenho certeza, porque eu já passei por experiência de ficar machucado ali 1 ano sem poder trabalhar. Eu tenho certeza, os meus amigos, irmão Silvano, não me deixam passar por uma grande dificuldade sozinhos. Eles me ajudam. E se nós formos amigos de Deus, irmãos, quando o inimigo se levantar contra a nossa família, Jesus entra na frente e fala assim: aqui não, Satanás, esse aqui é meu amigo, essa aqui é minha amiga. Por mulheres, mães que são amigas de Deus, por causa delas, muitos filhos ainda não desceram à sepultura, ainda que estão no tráfico, ainda que estão roubando, ainda que estão fazendo coisas terríveis, mas por causa da amizade da mãe deles com Deus, e os joelhos dobrados, eles ainda não desceram à sepultura. Então, meus irmãos, a amizade com Deus é algo incrível, incrível. Então, que nós possamos investir o nosso tempo em amizade com Deus. Investir o nosso tempo em amizade com Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e que fique gravado nos seus corações e no meu. Vamos investir o nosso tempo em relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus.